Olá a todas e todos, meu nome é Marcelo Semer e eu estou vindo aqui participar desse belo curso aberto de criminologia, que homenageia e ao mesmo tempo disseca a obra do professor Juarez Cirino dos Santos, professor que é um guru de todos nós, né? E está celebrando, digamos assim, o lançamento do seu livro Criminologia, né? Crítica da Economia da Punição. Eu vou falar, o tema que separaram para mim é sobre tolerância zero e teoria das janelas quebradas, né? Que a gente pode dizer assim, uma espécie de criminologia da intolerância. E eu estou muito satisfeito de participar desse grupo, porque pelo que eu já vi dos professores elencados e das aulas que já foram gravadas, são muito boas, né? Então, é uma satisfação muito grande para mim, principalmente estar ligado tanto com o CPEC quanto com o professor Juarez Cirino. Bom, para falar de tolerância zero e teoria das janelas quebradas, né? Eu começaria pela importância criminológica. Do ponto de vista de teoria, ela não é significativa. Existe assim um claro propósito de expansão punitiva com base numa propaganda falsa de resultados. A gente vai falar sobre isso, né? Mas uma teoria que vai mesclar uma explicação superficial, sobretudo sobre policiamento, e uma imprecisão empírica. Portanto, o forte desse tema que eu vou discutir com vocês não é propriamente uma teoria muito consolidada. Mas teve, ao contrário, por outro lado, um marketing de expressivas consequências, né? E por isso que ela não pode ser deixada de lado, né? Ela se traduziu numa filosofia de repressão intolerante e um vasto programa de violação de direitos humanos, que acabou tendo muito sucesso e muita influência, sobretudo nas políticas de segurança pública. Bom, vamos levar o contexto disso, né? Teoria das janelas quebradas, Broken Windows Theory, né? Ela não é propriamente uma teoria criminológica, ela nasce de uma análise de algumas experiências de policiamento, a meu entender, até mal aprofundadas, num artigo publicado na revista The Atlantic Monthly, em 1982, né? No entanto, ele vai ter grande repercussão, principalmente na década seguinte, porque por ter sido reconhecido, embora seja um pouco discutível, mas enfim, foi reconhecido como a base científica de uma política pública de segurança que se notabilizou com a marca da tolerância zero. Isso aconteceu na década de 90, quando era prefeito de Nova York o Rudolph Giuliani, e chefe da polícia de Nova York, né, New York Police Department, William Bratton, né, que acabou ficando muito famoso. Giuliani, ele teve uma repercussão por ser prefeito de Nova York, nessa época, tolerância zero, também esteve na cidade na reconstrução, digamos assim, pós 11 de setembro, sim, ele acabou a sua carreira política como advogado charlatão do ex-presidente Donald Trump, né? Vocês vão lembrar aquela figura que suava o creme a tintura do cabelo, né? Naquelas entrevistas terríveis. Mas, enfim, nesse momento, a tolerância zero fez muito sucesso. O que era tolerância zero, né? Quando a gente fala em tolerância zero, certamente vocês já ouviram falar isso em inúmeras situações, né? Porque esse slogan acabou sendo muito forte. O slogan, eu diria, é muito mais forte do que a política que ela foi realizada e mais forte ainda do que o arcabouço teórico que existiu por trás dela, né? Mas foi o slogan da política de segurança pública que supostamente teria conseguido uma proeza, que é baixar enormemente as taxas de criminalidade de Nova York, né? E a gente associa Nova York à criminalidade, sobretudo, não só pelo que ela existia, enfim, na realidade, mas sobretudo pelo cinema, pela televisão, pelas séries, né? A gente quase toda hora vê Nova York ligado ao crime, né? E esse suposto sucesso, né, fez com que essa ideia de tolerância zero servisse de referência para políticas públicas de segurança ao redor do mundo, inclusive no Brasil, né? Houve uma presença quase certa em campanhas eleitorais, sobretudo na década de 90, e, olha, tanto da direita quanto da esquerda. Era muito comum que a gente visse nas campanhas eleitorais, sobretudo de governador, né, que mexe direto com a questão da segurança,
personagens da polícia norte-americana vindo ao Brasil, aquelas reuniões, aqueles cenas de grande capacitação, enfim, que era uma ideia assim, se eu colocar a minha política com esse etiqueta de tolerância zero, a população vai achar que eu estou indo para o lado certo. E atribuir a queda da criminalidade à política de tolerância zero foi, sobretudo, uma obra de marketing, quer dizer, foi muito mais o que se falou sobre isso do que efetivamente o resultado. O professor Juarez Serino, no seu livro, ele está trazendo aí a crítica do Louis Vacan, né, que é um sociólogo francês, mas que se radicou nos Estados Unidos. Ele fez uma forte crítica a respeito da tolerância zero, sobretudo a respeito da falsidade dos seus resultados. O que dizia o Louis Vacan? Que a redução da violência em Nova York começou antes do Giuliani chegar ao poder e continuou no mesmo ritmo, né? Na verdade, ela já estava em baixa quando ele assume, mas a população achava que estava em ascensão devido à cobertura da mídia. E aí acho uma questão bem importante quando a gente discute isso, distinguir o que é estatística do que é sensacionalismo, né? Então, a forma como nós somos bombardeados pelas informações relativas à criminalidade sempre parecem que ela está em subida, violento, etc. e tal, muito maior. Quer dizer, a sensação que nos é trazida é muito maior do que a estatística real. Eu lembro de um caso que aconteceu alguns anos atrás no Rio de Janeiro, acho que foi um latrocínio, salvo engano, um homicídio latrocínio, com utilização de uma faca, né? Acho que era um garoto com uma faca. E naquela época se falou muito sobre isso, sobre homicídios com faca, etc. e tal. Um dos jornais publicou uma estatística mostrando que estava absolutamente em queda isso, ou seja, era raríssimo que isso acontecesse. Mas é difícil você imaginar isso como raríssimo se você era bombardeado durante 2 semanas nos telejornais o tempo todo sobre isso. A impressão que se tem é de um grande volume, e era isso que acontecia também em Nova York. Mas, ao mesmo tempo, o Livacan fala que o refluxo da criminalidade também aconteceu nas cidades que não adotaram essa política, ou que adotaram políticas completamente distintas, para querer dizer, não foi isso que fez a criminalidade violenta, digamos assim, reduzir. Então, que fatores teriam influenciado nessa época, né? Então, ele vai dizer o crescimento econômico com redução de desemprego, isso é sempre um fator importante, pelo menos uma fatia da criminalidade, embora não toda ela. E uma outra coisa muito interessante, inclusive para a gente aqui do Brasil, ele falava sobre a transformação do mercado da droga, né? Uma certa oligopolização, a alteração das substâncias que estavam sendo vendidas. Enfim, isso é muito interessante porque é muito comum que a polícia se aproveite de resultados a que não deu causa, né? Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, isso aqui aconteceu com muita frequência com o governo, durante anos, festejando, digamos assim, a redução de homicídios no estado e atribuindo ao papel forte da polícia, quando, na verdade, isso tinha muito mais relevância, muito mais correspondência, digamos assim, com a hegemonia do PCC enquanto uma facção que deixou de encontrar facções rivais para disputar aqui e, portanto, reduziu as lutas internas e até essas próprias homicídios internos pela estrutura e dinâmica do PCC eram precedidas de longos debates, etc. e tal. Então, essa redução de homicídios que a polícia traz para si tem muito pouco a ver com ela. Isso o Vacan também vai dizer. Não obstante, ele vai falar, olha, se houve alguma coisa que realmente foi feito um investimento e uma grande modernização policial, ou seja, rejuvenesceu a burocracia e uma enorme expansão orçamentária, ou seja, colocou-se dinheiro na polícia, mas não atribuível a uma política de policiamento de tolerância zero. O que seria essa política de tolerância zero, né? Perseguir sem esmorecimento ou falhas as menores infrações cometidas no espaço público, né? Ou seja, nada seria tolerado. Bom, isso daí já dá para ver o quanto isso é uma estratégia de marketing, que é absolutamente inviável que a polícia não tolere nada. Aliás, o grande mote da seletividade
na criminalização secundária é justamente a escolha das agências policiais em relação a quais crimes deve perseguir. É absolutamente impossível que possa perseguir tudo. E essa questão, sobretudo, de trabalhar com policiamento de ordem, você vai ter o predomínio do patrulhamento sobre a investigação. E esse é conhecidamente um dos principais alicerces da seletividade. Ou seja, se o que a polícia faz é mais a sua presença na rua, mais a sua contenção da ordem, mais do que a investigação propriamente dita, o que vai existir é que isso vai depender de quem a polícia resolve abordar. E a gente sabe quem a polícia costuma abordar, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. A questão, sobretudo, é saber o que a polícia não vai tolerar, né? Aquilo que, segundo a dinâmica, perturba a ordem, né? O que perturba a ordem? O que perturba a ordem, sobretudo, é o pobre, é o preto, né? É o pedinte, é o grafiteiro, é o usuário de droga, enfim, é isso que, digamos assim, atrapalha a ordem da classe média. Bom, vamos falar um pouco da teoria das janelas quebradas e para entender a relação com a tolerância zero, né? Porque essa política de segurança acabou buscando esse aporte teórico nesse artigo de James Wilson e George Kelly, né, que saiu no The Atlantic Monthly, né? A tese central dele é que a polícia não devia se preocupar apenas com o combate do crime, mas, sobretudo, com a manutenção da ordem. E aí nós temos dois pilares importantes de que dão base a isso. Primeiro, a ideia de que os desordeiros causam tanto medo quanto os criminosos. Ou seja, não basta apenas perseguir quem pratica crime, mas também quem pratica a desordem. Por quê? Porque o desordeiro também afeta a tranquilidade das, digamos assim, pessoas de bem, né? E o segundo pilar é a ideia de que a incivilidade não reprimida, ou seja, aquelas pequenas coisas que foram deixadas para trás, acaba levando, progredindo ao crime, né? Então, portanto, o desordeiro não só causa medo e intranquilidade nas pessoas ordeiras, nas pessoas de bem, etc. e tal, como, por não ser reprimidos, isso acaba progredindo ao crime. Por isso, o nome, aliás, um nome muito questionável, logo vou dizer por quê, é da teoria da janela quebrada, né? A ideia é o seguinte: a janela quebrada, que não é consertada, acaba desestimulando que a ordem seja mantida, atraindo aqueles que praticam incivilidades, porque não são reprimidos, e afastando a comunidade do local. No fundo, a ideia das janelas quebradas em si e tolerância zero não são a mesma coisa, né? Mas o que se fez foi buscar nessa teoria uma forma de um aporte teórico para a política da tolerância zero, ou seja, eu não vou tolerar nada, porque se eu tolero pequenas incivilidades, elas acabam se transformando em crimes, e, portanto, eu tenho que pegar a parte de baixo, as coisas pequenas, né? Mas, enfim, quando se escreve a teoria das janelas quebradas, não se pensa de que isso vai convergir para uma política absoluta, ou seja, que nenhum crime vai ser cometido. Então, portanto, não foi uma teoria pensada para a política pública. Mas a ideia que está por trás da teoria das janelas quebradas é a ideia do policiamento da ordem, né? Uma proposta crítica à descriminalização das pequenas condutas e à profissionalização da polícia no combate ao crime. Por que eu falo que é uma crítica à profissionalização? Porque o que eles vão discutir no artigo é o seguinte: bom, a polícia está evoluindo, está se profissionalizando em fazer investigações e em combater o crime. Porém, isso é pouco. É preciso um combate maior do que o crime, não só o crime em si. Por quê? Porque se não combate a incivilidade, ela se transforma em crime. Se não combate a desordem, ela também intranquiliza a população. Ou seja, a tese central é que a omissão da polícia nesse policiamento de ordem acaba desestimulando a população ordeira e, portanto, combater o crime não seria suficiente para tranquilidade. Mais do que uma teoria criminológica, por isso que eu disse antes, era uma análise do policiamento, né? Se você vai ler o artigo, ele vai tratar do policiamento a pé, o policiamento
de viatura. Olha, policiamento, viatura é muito mais rápido, você chega nos lugares, mas a pé, a pessoa tem contato, o policial tem contato com a comunidade de uma forma maior, há uma energia, digamos assim, ao policiamento comunitário, a polícia que esteja presente no local, etc. e tal. Bom, essa ideia de ordem, né, que está subjacente, digamos assim, à teoria das janelas quebradas, ela não é um conceito ontológico, né? Ou seja, não dá para dizer de uma forma absoluta que esta situação é uma situação de ordem, né? Eu isso me lembro que no primeiro ano de faculdade, né, na matéria de introdução ao estudo de direito, o professor Goffredo Silva Teles nos dizia o seguinte: a desordem é a ordem que não queremos, né? Quer dizer, essa ordem que se escolhe, não é uma ordem que serve a todos, né? É uma ordem discriminatória, sobretudo, né? Porque o comportamento que é hostil à ordem, o desordeiro, é o comportamento do preto, é o comportamento do pobre, enfim, é o comportamento que incomoda aquela sociedade, enfim, é um controle social da pobreza, a forma de policiar a ordem. O professor Juarez Cirino vai dizer o seguinte, que essa estratégia legitima, né, uma estratégia de controle social radical, com intolerância às menores violações da norma, né? Ou seja, é esse controle social da pobreza que é o que se estabelece diante da política, da teoria da janela quebrada e, de certa forma, é o que vai se estabelecer, embora em outros níveis e outros graus, na ideia de tolerância zero. Bom, devo dizer que, no que diz respeito ao Brasil, por exemplo, isso aqui não é nenhuma novidade, né? Que os agentes de segurança aqui já fazem uma política de tolerância zero em relação aos pobres e pretos há bastante tempo, né? A criminalização da mendicância, né? A criminalização da vadiagem, a criminalização do mercado ambulante, né? Aquilo que se costuma chamar do rapa, né? Quando chegavam os fiscais da prefeitura e tirando todos os pertences dos camelôs, enfim, o jato d'água com que os moradores em situação de rua eram acordados pela Guarda Civil, por exemplo, em São Paulo, ou seja, tudo isso, todo esse controle da pobreza, esse controle de ordem aí, a gente já faz isso há bastante tempo, não tem propriamente uma novidade. Bom, a questão é que se eu vou centrar o policiamento mais do que a investigação, ou seja, eu quero uma polícia que controle mais a ordem do que propriamente a criminalidade, a grande questão que traz é justamente a seletividade, ou seja, a polícia deixa de procurar exatamente o crime e passa a se centrar naquilo que ela vê na rua. E, portanto, a gente sabe muito bem disso, pelo racismo institucionalizado, que isso vai atingir os grupos mais vulneráveis. Como é que eles respondem a isso, né? Como é que a teoria das janelas quebradas responde? Eu vou pegar um pedaço do artigo aqui. Não podemos oferecer uma resposta totalmente satisfatória a essa importante questão, exceto esperar que, por meio de sua seleção, treinamento e supervisão, a polícia seja inculcada com um senso claro do limite externo de sua autoridade discricionária. Bom, o movimento Black Lives Matter deixa claro que isso não é verdade, ou seja, que se for depender do senso claro do limite externo da autoridade policial, estamos perdidos, né? No fundo, a polícia sabe exatamente o que é perturbador. E quando foca nesses crimes de baixo nível, a teoria de policiamento funciona, sobretudo para criminalizar a comunidade vulnerável, né? E expandir o encarceramento em massa, quando não praticar o extermínio propriamente dito. Outra pergunta que ele se propõe a responder, na teoria, é por que a polícia deveria agir além do crime? Ela não foi talhada para que seja profissionalmente capaz de combater o crime? Aí vamos à resposta aqui. Embora a polícia possa, obviamente, fazer prisões sempre que um membro de gangue desrespeita a lei, uma gangue pode se formar, recrutar e se reunir sem infringir a lei. E apenas uma pequena fração dos crimes relacionados a gangues pode ser resolvida por meio de uma prisão. Portanto, se a prisão é o único recurso para a polícia, os temores dos moradores não serão dissipados. Ou seja, não adianta só esperar a polícia quando ela tem que fazer prisão
quando ela tem que agir na parte de combater o crime, porque o medo dos moradores não estarão dissipados enquanto aquelas pessoas ficam lá. Então, como se fará? A polícia logo se sentirá impotente, que eu estou lendo aqui uma tradução livre, digamos assim, do artigo, né, que não foi versado ao português. A polícia logo se sentirá impotente e os moradores voltarão a acreditar que a polícia não faz nada. O que a polícia de fato faz é expulsar os membros de gangue conhecidos do projeto. Nas palavras de um oficial, nós chutamos o traseiro. Bom, a gente sabe que propriamente não é chutar o traseiro que eles fazem, não se limitam a chutar o traseiro, né? Se limitam também a dar umas gravatas, a fazer esganaduras, a tirar por trás, enfim, esse chutamos o traseiro está muito leve. Eu falei sobre a teoria e falo que ela falta cientificidade a ela, né, para ter, digamos assim, o respaldo da teoria criminológica. Bom, o que eu li aqui do artigo já mostra, já dá uma pista para a gente nisso, né? Quer dizer, a ideia de que eu vou trabalhar com isso confiando no bom senso do policial, certamente não vai levar a um lugar razoável, né? Se satisfazer com a afirmação de que o policial chuta o traseiro, ou seja, ele pratica violência, mais a violência que é necessária para conter a ordem, etc. e tal, tampouco tem algum grau de cientificidade aí. Não há nenhum estudo empírico realizado por eles para que eles possam dizer, olha, as pessoas apoiam quando os policiais façam isso, né? Simplesmente um senso comum. E o único experimento empírico que eles têm, e que inclusive dá nome à teoria das janelas quebradas, não foi feito por eles e teve um ou outro viés completamente diferente, né? Que é um experimento feito pelo Philip Zimbardo, né? Philip Zimbardo, não sei se vocês estão lembrados, é o mesmo psicólogo que comandou o experimento de Stanford, né? Muito interessante, eu sugiro que vocês procurem aí, você tem tanto material expresso quanto o filme, né? O romanceado, o documentário do experimento de Stanford. O que é o experimento de Stanford? Eles reuniram lá durante as férias um grupo de estudantes no subsolo da Universidade de Stanford e fizeram uma simulação de uma prisão. Metade foi ser preso, metade foi ser policial, para durar 3 semanas. Depois de 6 dias, eles tiveram que acabar com aquilo, porque o sadismo que os guardas, os que representavam guardas, estavam já praticando, passou a ser insuportável para manter aquilo lá. Então, o que é que o Zimbardo, esse é o tema, digamos assim, central da carreira dele, é exatamente isso, é o estudo da desindividualização, ou seja, o que as pessoas fazem quando saem do seu aspecto individual, quando se misturam na multidão, ou quando se disfarçam, ou quando assumem outros papéis. Eu sugiro aqui, como complemento, ler o livro, né, O Efeito Lúcifer, mais ou menos assim, como pessoas boas fazem coisas ruins, é muito, muito interessante. Portanto, o estudo do Zimbardo, o experimento dele, não tinha nada a ver com essa ideia de tolerância zero. O que ele fez? Ele colocou um veículo, um Oldsmobile, no Palo Alto, um lugar chique da Califórnia, e um Oldsmobile no South Bronx, né, em Nova York, para ver o que acontecia com os veículos. O veículo do Bronx foi simplesmente depenado, né? Várias pessoas foram tirando as coisas dentro dele. E do Palo Alto não acontecia nada. Aliás, as pessoas até ligavam para a polícia para dizer, olha, tem aqui um veículo que está abandonado, que não sei o que tal. Como isso nada havia acontecido, eles resolveram pegar o veículo e foram destruir o veículo do Palo Alto. E quando eles começam a destruir o veículo, várias pessoas se aproximam e destroem junto com eles, né? A narração que o artigo faz da janela quebrada, dá a ideia de que você quebrou a janela, deixou a janela quebrada lá, e aí cada pessoa vinha fazendo. Não, eles eram todo mundo junto. E a conclusão que o Zimbardo tira é exatamente a questão da desindividualização, ou seja, quando as pessoas se juntam na multidão, elas deixam de ser aquilo, elas diminuem o freio e, portanto, vão fazendo isso. Ou seja, nem os fatos são exatamente iguais, nem as conclusões tiradas pelo Zimbardo são razoáveis para isso. É, digamos assim, uma fraude do ponto de vista de pesquisa. Bom, mas apesar disso, fez muito sucesso a ideia da tolerância zero, né? E aí ela foi se associando isso, embora não perfeitamente, mas enfim, com a ideia das janelas quebradas. E embora a gente saiba que a mídia
costuma estimular com muita frequência o pânico moral, ela também estimula a panaceia moral, né? Digamos assim, essa ideia de que é uma solução milagrosa que vai resolver o problema, né? Milagrosa e conveniente, porque ela é uma espécie de higienização, né? Uma espécie de civilidade, né? Seria o afastamento da gente diferenciada, para lembrar uma expressão utilizada aqui em São Paulo, né? No bairro de Higienópolis, quando a comunidade resolveu se reagir a uma futura instalação do metrô. Não, nós não queremos o metrô aqui porque vai trazer, digamos assim, a gente diferenciada, que vai causar intranquilidade. É mais ou menos a mesma coisa. Essa supervalorização da ordem, da tranquilidade, etc. e tal, tem um forte impacto na repressão às drogas, né? E isso explica por que não é a gravidade do crime que mobiliza a força policial. Milhares e milhares de prisões e condenações são feitas de pequenos traficantes, a cadeia está lotada de pequenos traficantes, não porque eles sejam propriamente praticando crimes que colocam a sociedade em risco, mas porque é uma figura de perturbação. O nóia em si é uma figura que perturba, uma figura que incomoda a tranquilidade. O que a teoria deixa para trás? Ela ignora que a ação da polícia também incrementa a tranquilidade, né? A incivilidade traz receio, mas a intervenção da polícia mais ainda. Não leva em conta quando é o Estado que deixa ou que provoca a janela quebrada, né? Que se desmantela por conta do Estado. Ela tende a legitimar a violência policial, nesse esforço de conter a ordem, e faz uma espécie de labeling approach antecipado, né? Ela não etiqueta o fulano que comete o crime, não. Ela etiqueta o autor da incivilidade, porque ele será, no futuro, o autor de um crime. Como diz o professor Juarez Cirino, uma teoria fundada no adágio, né, no ditado "a ocasião faz o ladrão", não tem nenhum poder explicativo. Isso porque eu falo que ela tem muito pouca profundidade teórica. Quando a gente estuda a criminologia crítica, né, as várias criminologias críticas, enfim, ela tem uma crítica porque ela busca deslegitimar o direito penal. Ela põe em evidência os limites e as perversões do sistema penal. A ideia da tolerância zero é exatamente o oposto, né? É uma política de policiamento baseada numa criminologia que não apenas legitima a expansão do direito penal, mas ainda a expansão da polícia para além do direito penal, né? Quer dizer, não basta o direito penal que a polícia deve fazer. É uma teoria regressiva, né? Porque no fundo é uma nostalgia da polícia como zeladora de costumes, né? Que é uma coisa que isso historicamente aconteceu com a polícia. A questão de saber por que ela volta nas décadas de 80, 1980, 1990, né? Sobretudo em razão do neoliberalismo, né? Porque a gestão é uma gestão da miséria, típica do neoliberalismo, ou seja, ele vai compelir que o Estado faça a gestão dos indesejáveis e vai fazer através do controle social, da ordem, da pobreza e, em última instância, do encarceramento e da morte. Bom, resumidamente, é isso que a gente pode depreender daquilo que nos ensina aí o professor Juarez Cirino. Leia o livro, é muito bom, né? Isso aqui é um pequeno pedaço, mas para falando sobre política pública, tolerância zero e a teoria das janelas quebradas. Muito obrigado. No estado que surgiu antes de ser uma nação e antes de ter um povo em 400 anos de escravatura, a figura do jurista teve um papel histórico na nossa formação. E você poder tributar a juristas com a dignidade, a estirpe e a formação do professor Juarez Cirino, de fato é uma grandeza. A contribuição à criminologia e o descortinamento do discurso do poder, a dogmática que ele trouxe com a moderna teoria do fato punível, nos salvamos de 20 anos de ocaso de doutrina, enfim, e a advocacia pungente, de fato, faz de Juarez Cirino uma figura de uma grandeza luminar, né? Eu concluo dizendo que Juarez Cirino guarda um pouco da exortação daquele que José Engenheiros defendeu em Las Forças Morales. São muitas virtudes da juventude, da rebeldia e da pungência, inclusive, que se manifesta na advocacia. Vida longa, mestre. Muitas gerações ainda para seus ensinamentos.